Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre romantismo. Antes de tudo, a gente tem que voltar no antecedente histórico desse movimento literário, que foi a Revolução Francesa. Durante esse contexto histórico, a população se encontrava numa situação de miséria, de crise, passar fome, e eles queriam uma maneira de fugir daquela realidade. Uma das formas que eles encontraram foi a literatura romântica. Por isso, uma das características desse movimento é ser saudosista e escapista. Eles fugiam da realidade e voltavam no passado. O romantismo é um movimento literário que surgiu na Alemanha no século XVIII com a publicação dos Sofrimentos do Jovem Werther, do autor Johann Wolfgang von Goethe. Por se tratar de temas polêmicos como o suicídio, ele ficou conhecido como o mal do século. Ele era acessível à população não só pelos livros caros e inacessíveis, mas também pela literatura de folhetim, que era uma espécie de jornal publicada semanalmente. No Brasil, quando relacionado à poesia, o romantismo é dividido em 3 fases: o romantismo indianista, o ultrarromantismo e o condoreirismo. Eu vou falar sobre o segmento do romantismo aqui no Brasil, que é o romance indianista, o romantismo indianista. Ele surgiu em um período onde os autores literários estavam focados, estavam preocupados em definir uma figura nacional, ou seja, uma personalidade que representasse o país como um todo. E assim eles escolheram o índio. Um exemplo de figura nacional que a gente tem na literatura são os cavaleiros medievais lá na Europa, Ok. A gente já teve, no período colonial, alguns autores que representaram a importância do índio, como, por exemplo, o Basílio da Gama. Porém, o romantismo ele atinge seu auge com os autores Gonçalves Dias e principalmente José de Alencar, que foi um ícone da literatura romantista indianista. A gente tem algumas características das obras indianistas. Temos o nacionalismo, temos a representação dos elementos da natureza, inclusive em algumas obras a gente tem citações, a gente tem partes que representam os elementos da natureza que são considerados divindades por parte dos índios. Falando sobre a segunda geração desse movimento, a gente tem o ultrarromantismo, ou também chamado mal do século, onde na literatura havia o reflexo da classe social consumidora da época, que era a burguesia. Por isso a gente tem como características principais a idealização do amor, os temas sombrios, a melancolia, o amor platônico e a volta no passado, aos tempos de cavalaria, onde existiam muitos príncipes e princesas, o que também vai refletir na idealização dos personagens daquela fase do movimento. E das coisas importantes também é porque, como era platônico, os participantes da relação durante a história, eles não podiam realizar aquele amor, eles eram impedidos. Por isso, uma das formas vistas como solução para aquilo era a morte. As personagens femininas no romantismo são vistas como bibelôs, ou seja, como fantoches, primeiro de seus pais e posteriormente de seus maridos. Elas são descritas como belas, recatadas, delicadas, religiosas, virtuosas, passivas e humildes, ou seja, são idealizadas como princesas. Os homens são vistos como belos, justos, cordiais, cavalheiros, discretos e religiosos, ou seja, são idealizados como príncipes.